Vou só fechar por aqui. Eu tô ao vivo? Deixa eu ver. Gente, a gente tá ao... Ah, achei. Cadê o grupo? Tá aqui. Aí a gente manda lá pra Raíza. Eu não sei até que horas que a Rata é de aula. Também não sei, ela não me falou. Eu tenho um grupo que eu mando meus textos que tem assim umas 25 pessoas, mais ou menos. Vou mandar nele. Que aí todo mundo recebe. Você vai receber também, mas tudo bem, todo mundo recebe. Ah. Interessante. Esse aqui do YouTube que você mandou, Rafa? Nossa, muda as coisas, né? Você fica com uma vergonha quando fica ao vivo. Muda totalmente. Muda bastante quando fica ao vivo. É, só um botãozinho já... Coisa. Faz parte. Boa noite, pessoal. Vamos começar? Boa noite, pessoal. Vamos começar. Deixa eu ver. Tá. Tá. Aqui fica o número de pessoas assistindo. Eu já mandei. Tá, deixa eu mandar pro coisa ali do... Deixa eu ver. Meu grupo... Cadê aquele negócio lá que fica no lista de transmissão? No grupo da academia. Portal tá on. Pronto. Aí todo mundo do portal recebe. Temos 2 pessoas assistindo a gente. Muito bom. Vamos lá. Iniciando nossa primeira live no portal, nosso primeiro podcast. E hoje a gente vai falar sobre pautas, né, que muito interessantes, assim, a revolta do Roblox, que também sobre o caso do cachorro que foi morto pelos adolescentes. A revolta do Roblox, que todo mundo achou engraçado e eu não achei. O quê? A revolta do Roblox, o pessoal tava falando dela morrendo de rir. Eu achei ela meio assustadora, sabe? Porque eu não cheguei a ver. Então, o pessoal tava rindo por causa das placas, com erro de português, que era evidentemente de criança. Mas o que eu fico pensando? Se crianças de 8, 9 anos estão fazendo placas, ameaçando matar uma pessoa famosa, estão fazendo revoltas num jogo, queimando ônibus, simplesmente porque elas ouviram não, vocês não podem fazer tal coisa, porque foi uma coisa, não proibiram elas de entrar no jogo, nem no site, nem nada. Só proibiram elas de falar no chat de voz. O chat escrito elas continuaram usando. Só para dar uma...
Fala. Só para dar uma integrada, essa revolta do Roblox, tudo começou por causa da denúncia do influenciador Felca, né? No ano passado, quando estourou aquele vídeo dele, foi isso? Não, não foi. O que aconteceu? O Roblox, ele é uma plataforma de jogos. Ele não é um jogo, ele é uma plataforma de vários jogos. E aí, nos Estados Unidos e em vários lugares do mundo, eles começaram a ter muitos problemas. Por quê? Como ele é uma plataforma enorme de jogos no mundo inteiro, que é usada principalmente por criança, muito pedófilo começou a entrar na plataforma e entrar em contato com crianças. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, teve um caso, eu estava vendo sobre esse caso no Narrativa Antagonista que a Madeleine fez falando sobre isso. Teve um caso nos Estados Unidos de uma mulher de 36 anos que começou a falar para uma criança como se fosse um desafio do jogo, para a criança jogar o bebê no chão de cerâmica, jogar água fervendo no bebê e cortar a garganta dos adultos da casa. E a criança fez. Meu Deus! O jogo. Sabe, aqui no Brasil teve um garoto, que é maior de idade já, mas ainda parece um garoto, deve ter, sei lá, 20 anos, que ele conversava com crianças e falava para elas mandarem foto delas peladas para ele. Então, assim, acontecem vários casos, porque é fácil para as pessoas entrarem em contato com as crianças, e aí, por isso, por causa das denúncias, por causa desse caso dessa mulher, o que a plataforma fez? Ela fez a pior coisa que ela podia fazer. Em vez dela virar e falar, olha, adultos, definam com quem suas crianças podem falar, eles simplesmente tiraram o chat de voz das crianças. E aí, o que aconteceu? As crianças revoltaram. As crianças revoltaram e começaram a fazer esses protestos. E elas culparam o Felca por causa dessa denúncia, mas o Felca não teve nada a ver com isso, ele não fez nada com o Roblox. Ele não teve absolutamente nada a ver com isso, não foi nada que ele tenha feito. Só que eu achei a forma como essas crianças se revoltaram muito over para crianças. Porque, sabe, elas entraram no jogo e começaram a queimar ônibus no jogo, fazer placas dizendo que iam matar o Felca, porque acharam que era por causa da denúncia dele. E, gente, eu fico pensando, se crianças fazem isso, o que elas vão fazer quando forem adultos? Porque, assim, Sim. a minha filha não faz isso. A minha filha, quando ouve um não, ela vira um Ismael triste, ela faz cara de choro na mesma hora. Ela não faz esse tipo de coisa, porque a gente deu limites para ela desde pequena. Ela ouve não desde pequena. É a mesma coisa da história do cachorro lá em Florianópolis. Que esses adolescentes martelaram um prego na cabeça do cachorro até matar ele, e os pais estão defendendo eles. Estão falando, não, meu filho é menor de idade, ele não pode ser punido. Como assim, gente? Crueldade animal, até alguns anos atrás, era considerado sinal de psicopatia. Eu tenho minhas dúvidas se hoje ainda pode ser, porque eu acho que hoje é só um grupo de pessoas que acham que pode fazer o que quiser, que foi criada fazendo o que quiser. Eu acho que ainda precisa ser classificado como psicopatia, mas isso que a gente está falando da falta de limite, né, a crianças, eu até ia trazer minha opinião, assim, para a gente entender o contexto de hoje, né, Rê? Porque nós duas somos mães, e eu acho que você vai até concordar comigo, que eu vou falar agora não é no sentido de justificar ou de explicar, mas é no sentido da gente entender o contexto, que tá errado. Mas é o contexto de hoje. Eu acho que hoje, nós que somos mães, nós sabemos que educar filho é muito difícil. Criar, né? Você, às vezes, deixar fazer o que quer é muito mais fácil. É fácil, eu creio que a rede passa por isso, mas é muito mais fácil você evitar certas birras, né? Tipo, você deixar certas coisas porque você sabe que vai rolar umas birras. Então, eu acho que muitos desses pais, não justificando, não passando pano, mas eu acho que muitos desses pais, tipo, pecam por querer ir pela via mais fácil, porque não é fácil você educar. Educar é exaustivo. Você criar e deixar fazer do jeito que, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, às vezes é até fácil. Mas você educar, dar limites, explicar, falar 10 mil vezes a mesma coisa todo dia,
é difícil, né? É mais desgastante. Então, eu acho que, assim, as pessoas acabam pecando por isso, mas o que não vem é que educação, né, de criança você não pode pensar, a gente não pode pensar nos nossos filhos só no sentido presente, no agora. A gente precisa criar um relacionamento com eles, conversar, ensinar para depois. Porque se a gente, né, parar para pensar e falar que cidadão que eu estou formando para o mundo? Que marido que eu estou deixando para o mundo lá na frente? Que pai que eu estou dando para os meus netos? Que profissional que eu estou entregando para a sociedade de amanhã? E eu acho que muita gente não pensa assim, não tem essa visão. Então, vai deixando, vai fazendo, igual essa questão do Roblox, eu sinceramente não cheguei a ver, mas o que você está falando é realmente absurdo. Criança fazer esse tipo de ameaça, criança queimar um ônibus, pode falar, mas é um jogo. Mas se a criança, se às vezes ela já está queimando coisa dentro de um jogo, imagina que ela vai normalizar aquilo ali, ela vai internalizar aquilo ali e vai normalizar. Que quando não faz o que eu quero, o que eu quero que faça, eu vou fazer isso, eu vou botar fogo, eu vou... E eu acho que é o problema de muitos adultos hoje também, assim, esse reflexo disso, eu acho, essa falta de limite, essa falta de formação. É o que você falou. E às vezes, linkando assim, posso não estar correta, mas às vezes essa criança que não tem um limite hoje é o que não sabe ouvir não de uma mulher lá na frente. É o que não sabe ouvir um não. É a mulher que não sabe ouvir um não de um homem, e aí que acha que tem que matar, que acha que tem que fazer da vida da pessoa um inferno, porque não quer se relacionar com ela. Vai alimentando esse tipo de sociedade. Com certeza. Por isso que eu acho assustador. Porque é pior do que isso, Steli. Não é que vai normalizar, eles já normalizaram. Eles já acham normal fazer esse tipo de coisa. Só que eles só podem fazer isso no jogo agora. Na hora que eles tiverem como fazer na vida real, eles vão fazer. Eles vão fazer. Gerando oportunidade, né? É claro. Sabe, eu comentei isso com meu marido na semana passada, quando eu escrevi um texto sobre isso, sobre a revolta do Roblox. E ele fala, não, menos, porque quem tem oportunidade de fazer isso já é aviãozinho. Não, não é verdade. O mundo mudou muito, o mundo não é mais igual era quando a gente tinha cidade. O mundo mudou muito nesses 30, 40 anos. Hoje, a criança que faz isso, daqui a 10, 15, 20 anos, ela vai ter uma oportunidade e ela vai fazer. Ela vai fazer. Talvez até menos. Os meninos de Florianópolis não viram oportunidade com o cachorro? Gente, era um cachorro de uma comunidade, as pessoas cuidavam dele. Ele não era um cachorro que estava abandonado na rua. Tinha um grupo de pessoas que cuidavam dele. Não é só isso, pode ser abandonado, mas a questão deles fazerem com crueldade, pararem para matar um cachorro, demonstra psicopatia. Sim, mas é pra você ver que foi até pior, porque não era um cachorro que estava largado e que ninguém ia ver o que eles iam fazer. Eles simplesmente não ligaram que ia ter uma gente que ia prestar atenção e ia saber o que eles iam fazer, entendeu? E os pais dessas crianças estão ameaçando o porteiro que filmou. Porque os pais desses adolescentes são ricos, são pessoas importantes, estão ameaçando o porteiro que filmou. É igual o pai e a mãe que chegam na professora que deu nota baixa para o aluno na prova e fala, como você deu nota baixa para o meu filho? Essa educação que você não dá limite para a criança, que ela pode fazer tudo o que ela quiser, que tudo que ela faz está certo, são sempre os outros que estão errados se tentam ensinar alguma coisa para ela, e que ela não pode sofrer nenhuma frustração, é muito errada. Porque são as frustrações que ensinam a gente a lidar com os problemas. Então, eles não sabem lidar com o problema, eles não sabem ouvir não, e eles acham que podem fazer o que eles quiserem. Que adultos eles vão ser? Hoje, tem um monte de adolescente de 40 anos.
daqui a 40 anos vai ter um monte de criança de 40 anos. Nossa, pior que você falou uma verdade, uma verdade muito grande e até infeliz. Eu acho que a gente pode tocar num assunto aqui que muitas vezes você vê mulheres falando, homens demoram a crescer, homens demoram a amadurecer e tal, mas a gente está vendo uma sociedade disso mesmo, homens adolescentes de 40 anos querendo fazer coisas, agir como adolescente, né? E às vezes, se você for puxar, é bem isso que você está falando. Tipo, não viveu as dificuldades da vida, né? Igual, eu falo muito que o trabalho, além de enobrecer o homem, amadurece muita gente. A gente que sai para trabalhar cedo, sai trabalhar fora, começa, né, cedo, a gente tem uma outra cabeça, uma outra maturidade, essa questão de ter que se virar, e você vê, assim, muitas pessoas, né, que tiveram, às vezes, condições de não precisar trabalhar, até no outro tipo de mentalidade. É aquela pessoa que na empresa que ela trabalha, ela não vai ser confiável, que tudo tem que ser do jeito dela, aquela pessoa que tem dificuldade para se relacionar com todo mundo. E a gente acaba vendo muito isso, a gente acaba vendo essa falta de maturidade, mas às vezes eu acho que vem muito de uma questão que os nossos antepassados, né, contam que eles tiveram uma criação muito mais severa e às vezes muito ignorante até, passaram do limite do sentido da severidade, e muitos pais, naquele sentido de, eu não vou fazer isso com o meu filho, acabaram pecando pelo contrário também, dando muita abertura e não dando limite. Eu acho que, por um lado, hoje está mais difícil, mas eu acho que hoje também a gente tem acesso a coisas que no passado não tinham. Por exemplo, você tem acesso aí a conteúdos, né, de psicólogos, você aprender a conversar, você aprender a explicar as coisas, você aprender a entender a criança, o que ela está sentindo. Eu acho, Rê, também, que essa questão, né, da que a gente está falando, eu acho que a falta de limite também vem muito, às vezes, para... Como que eu faço para a pessoa, tipo, dar um desconto da ausência dela com o filho? Vem, sabe? Muito. A pessoa sente aquela culpa. Se sentem culpados e não... Tem muito isso. E aí ela quer recompensar, muitas vezes, essa ausência. Você acha que teria que ter dado alguma coisa e não conseguiu dar, nessa liberdade. Só que eu assisto muito uma educadora, Ivana, o nome dela, ela é estrangeira, eu não sei o nome dela falar direito, é Ivana alguma coisa, e ela fala que a gente não tem que dar, né, isso qualquer educador fala, a gente não tem que dar o que a criança quer, a gente tem que dar o que o filho precisa. E às vezes, o filho, ele quer alguma coisa, mas você precisa, né, dar o limite. Ela fala, gente, e eu achei interessante, tem um vídeo dela, ela fala, é cruel você esperar de uma criança, dar tudo que uma criança quer e você não dá limite. Dar limite também é amor, né, dar orientação. Isso que eu estava falando no começo. Muitas vezes, é muito difícil, e essa dificuldade que eu estou falando, tem pais que é isso, sabe? Essa ausência, né? Não consegue dar esse suporte. Às vezes chega exausto do trabalho e não consegue sentar com o filho para fazer tarefa, para ver o que está acontecendo. Essa ausência, às vezes, quer recompensar numa liberdade exagerada, que vai fazer mal. Vai, porque que vai fazer mal e não está observando o que essa criança, que adulto que ela vai se tornar. Porque o que a gente vê muitas vezes, eu vi um vídeo uns tempos atrás, e eu não tenho o link dele, mas você ri, mas ao mesmo tempo você parar, você vai querer chorar, porque é um cara que eu acho que o cara deu uma encostada no carro dele, sabe? Foi sair, deu uma raspada. E ele saiu, ele fez birra. Ele fez birra igual criança, e é o que você falou, é um homem de 40 anos, tipo, fazendo birra. Eu falei, não, gente, a gente dá risada daquilo, mas depois você fala assim, gente, o que tá se tornando, né?
O cara de quase 40 anos está se comportando como uma criança, mas é isso, é muitas vezes essa falta de limite, e a pessoa, querendo ou não, também vai sofrer. Vai ser um adulto que vai sofrer porque não sabe lidar com a vida. Então, a pessoa que não se frustra nunca, ela nunca aprende a ouvir um não, ela nunca aprende a lidar com um problema, ela nunca aprende a lidar com uma frustração. E é aquilo que você fala. Não ensinar isso também. Entendeu? As E é pessoas aquilo não que enxergam. você falou. A frustração e os erros nos ensinam muito. Sim. Torna a gente, ser humanos, muito melhores. Não aprende nada, claro. Quem tudo dá certo o tempo inteiro não aprende as coisas. Vocês não acham também que os pais hoje em dia, né, estão... A gente vê muitos professores falando que os pais hoje são muito mais infantis que os filhos, né? Tem uma frase do Pandé que ele falou que os pais hoje em dia têm uma necessidade de ser amados pelos filhos muito maiores que os pais antigamente. Tem isso Então, também. essa necessidade de ser amado acaba criando essa autoproteção. Por exemplo, antigamente, se o pai era chamado na escola, o filho já ficava tipo assim, pô, o que eu vou me ferrar? Meu pai vai ouvir o que a professora vai falar, eu vou levar uma porrada em casa, vou levar sentado e pronto. Hoje não. Hoje o pai é chamado na escola, o filho fala assim, ó, pro professor, ó, você vai ver, meu pai vai te pegar. Teve até um caso, eu acho que foi ano passado, ano retrasado, não me lembro direito, de um professor que repreendeu uma aluna e o pai foi para cima do professor. Sim. Eu acho que acontece duas situações. Eu acho que acontece isso que você está falando. O pai não aceita que o filho seja repreendido por qualquer outro adulto que seja responsável por ele também. Seja, tipo, o professor, alguém que esteja ali como um educador também. Mas também acontece, eu acho, que eu já ouvi reclamação de professores, pais que querem que professor ensine, eduque, né? Pais que não querem ter trabalho. Então, quando teve a pandemia, a minha filha tinha 4 anos. E a quantidade de pais que eu vi que não conheciam os filhos, porque eles deixavam os filhos o dia inteiro, filhos da idade da minha filha, tá? Que estudavam com a minha filha na mesma escola que ela. As crianças passavam o dia inteiro na escola e chegavam em casa exausta, jantada já, deitava e dormia. Então, para esses pais, os filhos eram santos, eles não faziam nada. No fim de semana que eles aprontavam, eles estavam brincando com outras crianças lá embaixo no prédio. Então, para eles, os filhos eram santos. E aí, quando ficaram com essas crianças dentro de casa durante a pandemia, descobriram que não era assim. Então, tem muito isso também do pai querer muito ser amado pelo filho, porque ele não conhece o filho, porque ele não dá a atenção que a criança ou adolescente precisa. Tem também uma situação que até fazendo um paralelo com Roblox, né? Hoje em dia tem muitas mães solteiras. E essas mães solteiras acabam tendo desilusões amorosas, enfim, e acabam querendo passar uma mentalidade para suas filhas de que homens não prestam e tal, e elas deveriam, da mesma forma que os homens usam as mulheres, elas deveriam usar os homens. E acaba ficando essa cultura de um usa o outro e fica como vamos dizer assim, um objeto de prazer apenas, essas relações, do vez de você encontrar uma pessoa para se relacionar e tal, acaba criando essa cultura. E isso desde cedo. No Roblox, por exemplo, tem um rapaz que eu comecei a acompanhar, que ele é o Fernando Lins, se eu não me engano, que ele é um especialista em proteção digital de crianças. E ele faz várias revelações bem interessantes no seu Instagram. Ele fez um caso, por exemplo, de 2 meninas de 14 anos fazendo job no Roblox digital. Imagina só.
Duas meninas, ele grava ali, né? Tem o áudio das meninas, então obviamente você identifica que são adolescentes, né? Pré-adolescentes. E imagina algo desse nível acontecendo. E os pais muitas vezes nem fazem ideia do que tá. Tipo, as meninas estão virando job na internet, não sabe, acham que é um comportamento normal. E eu vejo que os pais que já eram, tipo assim, meio desandados, eles acabam colocando seus filhos para um extremo ainda mais. Sim, assim, acontece. Mas eu não sei se isso acontece hoje por ter tantas mães solteiras. Eu acho que acontece muito mais porque tem muita mãe feminista. E o feminismo de hoje, ele prega isso, que o homem não presta. Eu conheci uma menina aqui no prédio, na época que eu andava com ela, ela era casada ainda, depois acabou se separando do marido. Mas ela, casada, ela falava que o homem não prestava. E o marido fazia tudo para ela. Entendeu? Só que ela era extremamente feminista. Eu acho que o feminismo de hoje, ele leva a isso. Não, homem não presta. Esse é um problema também de hoje. Homem não presta, homem pode morrer, a gente pode fazer com o homem o que quiser. E aí, o que está acontecendo? Eu conheço uma menina que ela é assistente social no interior de São Paulo. E ela me falou uma vez que mais de 50% das denúncias de estupro e violência doméstica são falsas. Por quê? Porque a mulher acha que eu vou ferrar aquele cara. Como que eu vou ferrar ele? Fazendo uma falsa denúncia. E a lei brasileira não prevê nada para quem faz falsa denúncia. A falsa denúncia é um crime. Mas não é previsto uma pena de verdade para quem faz falsa denúncia. Então não acontece nada. Eu, particularmente, acho que uma pessoa que fez uma falsa denúncia devia receber a mesma condenação do crime que ela denunciou. Queria ver se ia ter tanta falsa denúncia de estupro, por exemplo. Concordo. Porque uma falsa denúncia de estupro pode literalmente acabar com a vida de um cara. Teve um cara, isso foi meu filho que me contou, eu não lembro onde que foi, ele me falou na época que ele me contou, mas eu não lembro onde que foi preso por uma falsa denúncia, ele foi condenado e ele morreu na cadeia. Meses depois dele ter sido morto na cadeia, que conseguiram provar que ele era inocente. O que aconteceu com a menina que fez a falsa denúncia? Nada. Acho que eu ouvi falar de um caso parecido com esse mesmo que aconteceu. Então, eu penso assim, todo mundo fala, vamos deixar o mundo melhor para os nossos filhos, todo mundo fala muito no meio ambiente, em proteger o planeta, e deixar pessoas melhores para o nosso mundo, ninguém pensa. Ninguém pensa. Eu acho uma coisa muito engraçada, quando a gente pensa até nos pais conservadores hoje em dia, né? No Facebook, muitos deles estão, tipo assim, falando mal do Felipe Neto, falando várias coisas sobre ele e tal. E no quarto, os filhos deles estão assistindo os vídeos do Felipe Neto, estão compartilhando. Então, tipo assim, muitos... E ao mesmo tempo que esses pais, eles brigam com esses influenciadores, dizem que a educação dos filhos é da família, e eu concordo, mas quando chega na hora H de mostrar exemplo dentro de casa, eles acabam sendo totalmente negligentes. Então é muito bom no discurso. Não presta atenção. Exatamente. E isso já mostra uma grande falha, né? Porque é só discurso. É aquilo que eu falei da pandemia. Os pais acabam não conhecendo seus filhos. Porque eles não dão a atenção que precisam. Exatamente. Onde você aprendeu isso? Né? Onde você aprendeu isso? Aí eu falo, internet e tal. E hoje em dia, uma criança ela tem contato com o mundo inteiro. Ela pode aprender várias coisas. A Madalene fala muito que quando a gente era pequeno, ela tem mais ou menos a minha idade,
Ela fala que quando a gente era pequeno, a gente era treinado para aprender a sair na rua. Não fala com estranho, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. A gente aprendia desde pequeno como que a gente ia se comportar quando saía na rua para não correr risco. Hoje, a rua está dentro de casa. Exatamente. Porque a internet é a rua hoje. Tudo que a gente estava exposto na rua há 35, 40 anos atrás, as crianças de 8, 10, os adolescentes de 15 anos estão expostos dentro de casa com a internet. E os pais não prestam atenção nisso. O que você acha de proibir redes sociais para menores de idade, nesse sentido? Eu não acho que tem que proibir. Eu acho que tem que ensinar a usar e prestar atenção em como usa. Porque eu penso o seguinte, tudo que você proíbe fica mais interessante. Você proibir, eles vão dar um jeito de usar. Eles vão dar um jeito de burlar. Como deram na história do Roblox. O Roblox pôs reconhecimento facial para entrar no chat de voz. De voz. As crianças estão pintando barba no rosto, pintando ruga no rosto, pondo foto de pessoa mais velha. O chat reconhece como uma pessoa maior de 18 anos e deixa entrar. Adianta? Não. Aparentemente, essas políticas que a plataforma fez, né? É só para inglês ver, né? Então, eu acho que seria até interessante a gente ver um estudo sobre isso, de quanto que o Roblox ganha com crianças. Qual que é o deve ganhar muito, porque a maior parte dos usuários deles é criança. Crianças, mas também é aquelas histórias que a gente sempre ouve falar, por exemplo, de crianças que pegam cartão escondido do pai, faz aquelas compras lá, e tipo, eu queria também saber se não tem um incentivo que a plataforma faz para as crianças fazerem isso. Deve ter. Tem aqueles jogos que se você compra as coisas, você fica mais forte, você ganha mais coisa. E a criança se interessa por isso, né? Exatamente. Então, sempre tem. Sempre tem uma forma de incentivo. O Roblox, eu estava vendo aqui, o Roblox é uma vida virtual, certo? É Aí isso. você cria o seu mundo lá e tal. Queria entender mais ou menos assim, o que essas crianças, qual que é o passatempo dessas crianças lá, e tipo assim, esse pedófilo, como que eles atuam lá dentro, porque, se eu não me engano, houve até uma entrevista sobre um dos diretores do Roblox, ou não sei, não lembro se era o diretor ou o dono da plataforma mesmo, que ele falou que os pedófilos é um mercado, eu posso até falar fake news, mas falou mercado próspero, alguma coisa assim, eu não me lembro direito qual foi a fala dele, mas ele falou que esses doentes aí eram pessoas que poderiam ser algum tipo de público para a plataforma, né? Sei. Aí eu queria entender. O Roblox, ele é uma plataforma que a criança ela transita por lá e entra em contato com um monte de gente, pode falar com um monte de gente, conversar com um monte de gente. E no meio da plataforma tem os jogos, né? O que me assustou muito foi que essas crianças que protestaram, elas protestaram porque não podiam conversar com adultos. Porque dos 9 aos 13 anos, as crianças que entram no chat de voz, elas só podem conversar com pessoas da mesma faixa etária que elas. E abaixo dos 9 não pode entrar no chat de voz mais. E elas, a não ser que os pais permitam, né? E aí é só com que os pais permitirem. Então, elas protestaram porque elas queriam conversar com adultos. Por quê? É um absurdo. Por que Será elas que queriam... foram? Será que elas foram elas mesmas? Será que não tem um estímulo por trás? Eu acho que teve algumas que foram crianças mesmo,
Mas, por exemplo, um dos cartazes que apareceu muito em fotos foi um cartaz com uma parte da música Cálice, do Chico Buarque. Aquele cartaz não foi uma criança que escreveu. Desculpa, mas uma criança não conhece aquela música ao ponto de lembrar dela para escrever um cartaz. O cartaz estava escrito: pai, afasta de mim esse cálice. Uma criança não ia saber fazer essa referência. Não ia. Mas o cartaz que ficou mais famoso foi o Queremos Injustiça, né? Com 2 S's. Aquilo foi uma criança. Entendeu? Então, assim, eu acho que teve as duas no coisas. final, eu acho que no final, quem se deu melhor com essa revolta aí foi o Falcon, que teve seu nome de novo na mídia. Tipo assim, já tinha dado uma sumida ali, aí ele já voltou de novo. Uhum. Depois que a Globo contratou ele, ele sumiu, né? Aí voltou. Realmente mudou o discurso e tal. Aí voltou, mas então eu acho que teve sim adulto que conseguiu entrar como se fosse criança e entrar no meio da revolta, porque teve uns cartazes que você olhava e você falava: não foi uma criança que escreveu isso, gente. Não tem como ter sido uma criança que fez esse cartaz. Não tem. Foi muito bem coordenado. A coordenação foi muito bem feita. E é um negócio, porque essa plataforma ela ainda vai continuar no mercado por um bom tempo, como é uma plataforma, né, internacional. Se eu não me engano, ela é sediada nos Estados Unidos, é isso? Então, a sede dela é nos Estados Unidos, mas tem no mundo inteiro. Então, tipo assim, só uma ação lá norte-americana que teria algum efeito na plataforma mesmo, porque no Brasil, por exemplo, eu acho muito difícil ser bloqueado, porque não é o Twitter, né? Mas mesmo que se fosse bloqueado, tem formas de contener, dar um jeito nisso, tem aqueles VPNs, né, se eu não me engano. Então teria como acessar, mas para mudar esse ambiente mesmo, eu vejo só alguma coisa vindo lá dos Estados Unidos e eu não sei se lá está tendo algum movimento. Você que estava dando uma olhadinha nisso, você acha que está tendo algum movimento lá para? Então, eu acho que teve problemas lá, problemas sérios lá. Teve um outro caso de um cara que ele usava a plataforma para caçar pedófilos. Ele se passava por criança, conversava com adultos que estavam procurando crianças e ele prendeu 6 pedófilos com isso. Conseguiu provas, fez eles se incriminarem, conseguiu provas, levou as provas para a polícia e 6 pedófilos foram presos. O que o Roblox fez? Expulsou o cara, baniu o cara da plataforma. Então, assim, teve várias coisas que deram problemas para eles, entendeu? E eles estão tendo que mudar por isso. E aqui no Brasil, a partir de 1º de março, todas as plataformas que são usadas por crianças vão ter que se adaptar ao ECA digital. Então, também as plataformas estão se adaptando a isso. Nesse período de começo de ano, as plataformas também estão tendo que se adaptar a isso. Entendeu? Mas a decisão do Roblox não teve a ver com a ECA digital, foi por causa dos problemas que tiveram nos Estados Unidos. Porque aqui o pessoal não liga muito. Mas também tem um mercado, certo? De pedofilia, né? Porque tem muita gente que, tipo assim, eu sei que tem adultos doentes por aí, às vezes tem grupos, tipo do Telegram, né? Que tinha bastante disso, mas tem outros lugares também que eles conseguem vender essa troca de conteúdos e muitas dessas pessoas vão atrás de criança nessas plataformas para conseguir produzir esses materiais para vender também. Então, sim, acontece muito. E é fácil, né? É fácil para essas pessoas, numa plataforma como essa, chegar em crianças. Fácil. Então, eu acho que como é o tema aqui da nossa conversa, eu acho que é tanto
mexer nos estatutos mesmo da plataforma, mas também é consciência dos pais, né? Porque se tem tanta criança acessando, tem tanta criança que é aquela situação fazendo job digital, enfim, fazendo tanta coisa louca na internet que até adulto duvida, é porque os pais estão sendo negligentes, é porque os pais estão, assim, não têm controle. E, como pode ter controle? Bem, tem configurações no seu roteador, por exemplo, que você pode bloquear acesso a sites específicos. Então, a criança não ia conseguir acessar. Uhum. Então, tem formas de ter esse controle, mas os pais precisam entender as responsabilidades que eles estão tendo. Não, e eu e meu marido, por exemplo, a gente não impede a Luísa de mexer em nada. Mas a gente entra no quarto dela a qualquer hora. A gente não avisa ela que vai entrar, não bate na porta, a gente entra, a gente vê o que ela tá fazendo. Se ela desligar o computador... Então, se ela desligar o computador ou o celular, tentar esconder alguma coisa, eu não vou saber fazer isso, mas meu marido sabe. A gente vai entrar no computador dela, no celular dela e ver o que ela estava tentando esconder. Por que ela queria esconder aquilo? Entendeu? Porque isso você tem que fazer, igual, gente. Meu filho já... Sim, meu filho já jogou, por exemplo, no Roblox. E aí tem vez que as crianças podem se conversar, né? E aí eu escutando que ele estava conversando com outras crianças, eu falei, com quem que você está falando? Eu percebi que não era nada demais, não era realmente criança. É o jogo, tá, mas é sobre o quê? Então, uma coisa ou outra que às vezes ele tá assistindo um vídeo no YouTube e começa outro vídeo que não é legal, eu falo, Davi, tira daí. Esse vídeo não é legal você assistir. Então, assim, querendo ou não, é claro que a gente não tá 100% perto das crianças o tempo todo, mas a gente ter esse olhar, né, essa responsabilidade, olha, isso não é para você ouvir, isso não é para você assistir, isso não tá legal. Gente, eu tenho uma aí eu de músicas que eu não ouço quando minha filha tá presente. Entendeu? Porque tem coisas que não são adequadas para criança. Exatamente. Eu acho até legal que, por um lado, para mim é positivo, porque às vezes, sei lá, se eu falo eu tô estressada no trânsito, eu falo, que merda. Meu filho fala, mamãe, você não pode falar isso. Então bom que já pegou. Mas é isso mesmo, Rê. Eu acho que as pessoas, igual eu vi um caso que a gente tá falando de criança, assim, eu vi um caso que foi divulgado aqui pelo Bem de São José, eu não sei se era realmente verdade. Os pais foram pra praia e deixaram o menino lá várias horas, cansado lá no coisa da mesa, o menino queria dormir. E os pais ali, assim, né, deixando a criança sozinha numa mesa de uma praia. Pode me chamar de careta, pode me chamar de medrosa, mas, gente, você não deixa uma criança sozinha numa praia. Sei lá, podia estar alguém perto ali. A criança estava visivelmente cansada, exausta. Então, assim, eu acho que é muito importante também, às vezes se critica muito mulheres que não querem ter filhos, mas é muito importante as pessoas terem consciência. Eu consigo cuidar de uma criança? Eu consigo educar uma criança? Então dá para eu ter. Senão eu vou evitar. Que ela precisa. Oi? Né? Eu vou conseguir dar a atenção que ela precisa? Exatamente. Eu consigo, né, dar aí criar no sentido financeiro da coisa, bancar no sentido financeiro, eu tenho o emocional para educar uma criança, para não passar meus traumas para a criança também. Então, essa responsabilidade, né? E isso que eu vi da praia, eu achei um absurdo, gente. Assim, eu já até contei para Rê, né? Eu sou o tipo de mãe que eu consigo, assim, sair para me divertir com o meu marido e ficar deixando com os meus filhos, só que eu fico com o meu filho para eu trabalhar. Então, assim, eu tenho essa consciência de que eu quero me divertir, eu tenho que levar ele. É meu filho. Tudo bem, um certo momento eu consegui alguém que eu confio, que fique, que ofereça, beleza. Mas quero me divertir. Aqui em casa a gente reveza, às vezes, sei lá, meu marido, mais eu que saio com amigas, né?
Mas às vezes, se o meu marido, sei lá, vai para um happy hour depois do trabalho, ele me avisa, eu fico com meu filho. Ou ao contrário, se eu vou, ai amor, vou sair com as meninas, você vai estar em casa? Fica com meu marido. Então você ter essa responsabilidade, ai, mas poxa, eu quero me divertir. Quer se divertir? Então se divirta enquanto você não tem filho. Porque depois que você tiver filho, sua diversão vai ser diversão com o seu filho. Até ele ter um momento, a maturidade, poder sair, ficar sozinho, poder, né, vai querer sair com os amigos, enfim. Mas as pessoas têm que ter essa consciência que tudo, né, isso não é só ter filho, mas que tudo na vida exige, tem um benefício, mas também tem um preço que você precisa pagar. Isso é trabalho, isso é profissão, isso é qualquer coisa na vida. E eu acho que um pouco do que a gente está falando aqui hoje é isso também. É porque filho, ele cobra um preço, né, vamos dizer assim, integral, gente. E as pessoas não estão dispostas a pagar, às vezes. Exatamente, filho não é, né, a gente gosta, a gente vê vídeo de bebê fofo, eu amo, eu adoro. A gente se emociona, bebê, cachorro, mas, gente, até para pet. Eu adoraria ter um pet, mas eu não tenho, porque com a rotina que eu tenho, eu daria mais trabalho e faria o bichinho sofrer. Então, para que eu vou ter? Então, assim, é um pet. Então, é a mesma coisa, você tem que ter responsabilidade daquilo que você vai fazer. Qualquer coisa que você for fazer na vida, tá? Qual o benefício disso e qual que é. Então, o que eu vou ter que ceder aqui? Que preço que eu vou ter que pagar? E filho é assim. A gente, né? A gente pensa o quê? 24 horas. Se o filho ficar doente e não tiver quem cuidar, você vai ter que sair do seu trabalho para cuidar. Uhum. Então, e eu vejo muito isso, as pessoas querendo jogar a responsabilização. Claro que a plataforma aí, pelo que a gente está falando, né? Mas vocês falaram, não está isenta, deve ser responsabilizada, mas as pessoas querendo o tempo todo jogar a responsabilidade dos filhos nos outros. É no familiar, no parente que cuida, é no professor, é isso também. E eu acho que isso entra muito, Rê, as pessoas não ter essa mentalidade e a educação de agora sou eu tenho que ser responsável por aquilo que eu faço. É um filho, eu tô colocando no mundo, eu sou responsável por ele, sabe? As pessoas, assim, estão acostumadas a todo tipo de problema jogar nas costas dos outros, que elas acham que filho dá pra fazer a mesma coisa. E não dá. E às vezes até dá, só que é o que adulto que você vai deixar, né? Então. E aí elas não ensinam o básico pro filho. Não ensinam a ter educação, não ensinam a respeitar a vida dos outros. Eu morei na casa da minha avó até os meus 12 anos de idade, porque minha mãe me teve muito nova. Eu ouvi desde pequena o meu avô falar para mim que o seu direito vai até onde começa o do próximo. E ninguém aprende isso hoje. Hoje, por que fizeram o que fizeram com o cachorro? Porque nenhuma outra vida, além da própria vida da pessoa, importa para ela, porque ela não aprende isso. Ela não aprende a importância de uma vida, ela não aprende a importância do respeito, de valorizar as coisas. Porque uma pessoa Aí tá acostumada a viver na bolha onde ele é o centro, né? Ele é o mais importante. A pessoa que tem tudo que ela quer na hora que ela quer, não aprende a dar valor para as coisas, porque ela não tem que conquistar nada nunca. Ela não tem que lutar por nada nunca. Então, eles não aprendem. Por isso que eu falei que não dá para saber ainda se o que fizeram com o cachorro é coisa de psicopata ou se é só coisa de gente mimada que acha que pode fazer o que quiser. Porque hoje em dia não é mais tão fácil de diferenciar isso. Você percebe? A pessoa acha que ela pode mas eu acho que não entende. Mas eu acho que é psicopatia, sim. Você vê, gente, não é possível ver um animal sofrendo e continuar fazendo. Eu também Porque acho. Não é um acidente. Mas a gente foi criada num mundo que era claramente um sinal de psicopatia. Hoje, a pessoa não aprende que a vida de um cachorro é tão importante quanto a vida de um ser humano, porque é uma vida. É uma vida. Ela não aprende que a vida de um animal importa tanto quanto qualquer outra vida.
porque é uma vida e pronto, entendeu? Mas hoje não aprendem isso. Não aprendem a valorizar isso. Tá? Quase qualquer Eu acho que cabe aí quem é pai e mãe, igual a gente, a reflexão. É claro que a gente ensina, a gente dá o nosso melhor, é claro que a gente não vai conseguir definir o que o filho vai ser, né? Claro. Mas que a gente possa deixar os nossos valores. E lembrando disso, hoje eu até estava ouvindo uma entrevista da doutora Ana Beatriz, eu adoro ela, e ela falando algo muito importante que eu acho que eu queria deixar essa reflexão aqui para quem é pai. Se você vier ao mundo só para se satisfazer, só por você, sem você deixar nenhum legado, você não é nem ser humano direito, porque o ser humano ele tem o benefício de deixar um legado, né? Ele sabe que um dia não vai estar mais aqui. E você, pais, têm que encarar a questão de filhos como legado mesmo. O que a gente a gente tem que deixar para os nossos filhos continuarem, né? Coisas básicas, a gente conversando aqui, igual. A minha avó, quando eu tinha 12, 13 anos, ela comentou comigo. Ela falou, eu odeio, eu não consigo jogar lixo na rua. Eu já não era de ficar jogando lixo na rua. Mas só esse fato da minha avó falar isso, nunca mais eu consegui jogar lixo na rua. E aí uma coisa que eu ensino meu filho enquanto estou andando, hoje meu filho tem essa prática também de segurar o lixo até a gente encontrar um lixo para jogar. Mas olha uma coisa que assim, isso é legado, nossa, uma coisa de básico, poxa, é não jogar o lixo na rua, legado é isso, é coisas pequenas, você deixar. É que as pessoas não dão valor, porque as pessoas hoje, eu acho que tudo quer pensar grande, né, Rê? Tudo é o influencer, é o Instagram, é aquele momento, aquele pá. Mas a gente não percebe que as coisas do dia a dia vão formando o ser humano que a gente quer deixar amanhã. Então é coisa pequena, é o lixo, é o falar por favor. A gente estava falando de criação de filho aqui. Eu acho que não sei seus filhos aí, mas o Davi deu trabalho para até hoje ele pede, hoje é automático, por favor. Mas quantas vezes eu ia pedir as coisas? Quantas vezes eu precisei falar? Olha, por favor, fala por favor. Nossa, mas isso é básico. Você tem que ensinar o básico para uma criança várias vezes. E essas coisas pequenas as pessoas não conseguem. Não conseguem ou não querem, né? Elas não dão importância, essa que é a verdade. Eu tenho um filho de 20 anos e uma filha de 10. Quando o meu mais velho tinha 8 anos, a gente estava voltando da escola dele, a escola era perto de onde eu morava na época, a gente voltava a pé para casa. E a gente passou por um cartaz num poste que estava escrito assim: respeito sua crença, mas ser diferente não é pecado nem doença. E aí ele leu aquilo, virou para mim e falou assim: mãe, hoje meu melhor amigo me falou que ser gay é doença. Eu falei, o que você falou? Eu falei que não. Falei que a única diferença entre quem é gay e quem não é que o gay quer namorar pessoas do mesmo sexo. E eu fiquei tão orgulhosa, sabe? Porque eu vi que eu tinha ensinado certo para ele. Porque eu acho muito complicado isso de você falar. Eu tenho um cunhado que é gay, né? E ele fala que desde pequeno ele sabia que ele era diferente, porque não é uma escolha deles. Eles nascem assim. Então eu acho muito complicado você virar para uma criança e falar: essa pessoa que é diferente de você, ela tem uma doença. Muitos pais falam até: não chega perto dela, porque ela tem uma doença, você pode ficar igual. Eu acho muito complicado isso, porque não é assim, entendeu? Sim. É uma coisa de respeitar o outro, sabe? Enfim. Né? E as pessoas não têm mais isso hoje em dia. O pai ensina até tem, essa que eu acho. Ou até tem, mas eu acho que às vezes os maus fazem mais barulho do que os bons. Também tem isso, eu acho. Tem isso. Olha, os meus filhos... Meu marido é negro. Eu sou branca, meu marido é negro.
E o meu filho mais velho faz umas piadas racistas com ele. E ele leva numa boa. Ele faz piada racista. Ele leva numa boa, porque é piada, é uma brincadeira. A minha mais nova começou a seguir o exemplo do irmão agora e fazer. Ela falou não sei o que nesse fim de semana, que ele virou para ela e falou assim: Luísa, toma cuidado com a porta que você está abrindo, porque você não vai conseguir fechar depois. Porque o meu mais velho, ele faz piada assim com o pai. Mas ele passou a infância inteira sendo zoado pelo pai e pela mãe. Porque se ele quer zoar, ele tem que saber ser zoado também. Sim. Quando ele já ficou adolescente, a gente brincava com ele, falava, você vai tirar bullying de letra, porque quem for fazer bullying com ele ia rir na cara da pessoa, falar, isso aí meu pai faz comigo em casa. Entendeu? Então, assim, a gente fazia como brincadeira, claro, não como bullying, mas, Sim. né? Ele aprende, entendeu? A lidar com as coisas. Às vezes a gente falava alguma coisa, eu ou o Sandro falava alguma coisa para ler, que ele saía com bico, com cara de choro, puto da vida, e a gente falava, mas você pode, a gente não, por quê? Uhum. Se você quer falar, você tem que saber ouvir também. Né? Sim. Eu acho que, por último, você... Às vezes a gente não tem consciência, a gente acha que a criança ela não tem mente, ela não tem inteligência. Mas a criança, às vezes, ela é muito mais inteligente do que a gente pensa. E, às vezes, até mais que a gente, viu? Mas conversar, eu acho que sempre o diálogo, o ensino, o respeito, a criança sentindo que ela é ouvida, respeitada, dá trabalho mesmo, né, gente? A gente falou. Mas a criança, né, você sentir respeitando e passando para a criança, ciente de que ela vai entender, ela vai se sentir também valorizada. Então, né? Eu acho que a educação... A criança sabe o que tem que fazer. Sim. A criança sabe o que tem que fazer para manipular os pais, sabe o que tem que fazer para conseguir o que quer. Besta é a gente. Tá? E se a gente não percebe... Tem até livros que falam sobre isso, sobre a manipulação das crianças, sobre os pais. Então. Exato. Então, eu acho que é ter esse olhar mesmo de... Gente, eu vou ter que encarar, vou ter que ter esse trabalho, mas deixar muito assim, que mundo que eu quero deixar para o meu filho, mas que filho também que eu estou deixando para o mundo, né? Exatamente. Acho que está todo mundo tão voltado em si mesmo que não consegue ver o absurdo. Por exemplo, esses pais de Santa Catarina, que absurdo, como é que você consegue defender o indefensável? Gente, hoje estavam comentando, por causa dessa história do cachorro, em um dos grupos que eu sou admin, comentaram que, não falaram em qual foi a cidade, mas comentaram que numa cidade próxima da pessoa que estava comentando, um casal de adolescentes esquartejou uma menina e jogou os pedaços dela num lago da cidade. E aí a mãe da menina foi esquartejada, tava, você sabe onde que foi? Eu não sei onde que foi. Eu me lembro desse caso. Então, a mãe da menina que foi esquartejada estava pedindo justiça. E brotou gente da esquerda falando, não, eles são adolescentes, são menores de idade, eles não podem ser presos. Gente, se fosse nos Estados Unidos, eles iam ser julgados como adultos. Eles, os que fizeram aquilo com o cachorro, porque eles sabem o que eles estão fazendo. Quem acha? Eu não sei como que funciona a lei para esse tipo de caso, mas nesse caso eles têm que ser julgados como adultos, esse caso do cachorro, ou os pais responderem, né? Então. Se eles querem defender, eles que respondam também. Eles, no máximo, vão para a Fundação Casa, mas se não for eles responderem, os pais respondem. Mas eu acho errado, entendeu? Porque, gente, minha filha tem 10 anos e ela sabe o que está fazendo. Ela sabe o que é certo e o que é errado. Ela sabe o que é certo e o que é errado, entendeu? Então, você vai me dizer que essas pessoas não sabiam o que era certo e errado? Como assim? Sim. Meu filho tem 7 anos e, assim, quando é bonito e eu quero que mantenha isso, mas quando ele faz alguma coisa de errado, eu pergunto, ele fala, fiz. Então. Né? Ele sabe a questão da mentira, ele sabe, mamãe, fulano mentiu. Então, assim, eles sabem que é errado. Então. E você
Só que você também não pode passar a mão na cabeça, dar ali o castigo proporcional, né? É o diálogo, é o castigo, ó. Agora você vai ter essa consequência. Exatamente. O meu mais velho, uma vez, a gente tinha acabado de comprar a mesa e as cadeiras em casa. E ele pegou uma faca e cortou o encosto aqui da cadeira, sabe? Era uma cadeira de encosto de veludo, ele cortou, fez um rasgo na cadeira. Na hora que o Sandro chegou em casa, ele falou, o que aconteceu? Aí o Ale virou pro pai e falou, foram os gatos. Foram os gatos? Qual gato foi? Aí ele não falava qual gato, porque não tinha sido gato. Dava para ver que era uma faca que tinha cortado. Um gato ia esfiapar tudo, porque ia ser a unha passando, não ia ser uma faca. Né? Sim. E aí eu falei, não foi nenhum gato. Isso aqui não foi gato, isso aqui é faca, não foi gato. Não, foram os gatos, foram os gatos. Aí o Sandro virou para ele e falou assim, foram os gatos? Então eu vou pegar esses gatos. Isso foi antes do Frajola morrer, então a gente estava com 2 gatos em casa ainda. Eu vou pegar esses gatos e vou jogar lá no meio da marginal, então. Foram os gatos? Eu vou jogar os gatos lá no meio da marginal. Eu fiquei histérica. Falei, não foram os gatos, dá pra ver que não foram os gatos. Não, mas o Ale tá falando que foram os gatos. Eu vou jogar os gatos da marginal. Eu sei que eu fiz um escândalo tão grande, o Sandro bateu tanto pé que ele ia jogar os gatos no meio da rua, que o Alexandre acabou assumindo que era ele que tinha cortado. Porque ele não ia falar. Porque ele não queria levar a bronca do pai, entendeu? Isso era pequeno. O aluno não tinha nascido, ele tinha uns 8, 9 anos. Mas, assim, você tem que ensinar, entendeu? Causas e consequências. Sim. Né? Você tem que ensinar. Né? Ele viu que a consequência da mentira dele ia ser os 2 gatos morrerem no meio da marginal. Os gatos não iam sobreviver. Eles simplesmente não iam sobreviver, entendeu? Sim. Então, né, você tem que ensinar de algum jeito. Aí depois o Sandro veio falar comigo. Ele falou, não, eu vi que era faca, tudo, mas ele falava que eram os gatos, eu tinha que mostrar para ele o que ia acontecer se ele fizesse a mentira, né? Mas eu fiquei histérica. Sim. Você tá louco? Porque os coitados dos gatos não iam poder nem se defender, né? Eles não iam nem ter como se defender. Eu fiquei histérica. E o Ale era um capeta, viu? Ele aprontava. Nossa, como ele aprontava. A Luísa é mais boazinha. A Luísa só é assim. A Luísa não arruma as coisas dela. Fazer essa menina arrumar o quarto é um suplício. A gente demora uma semana para fazer ela guardar as roupas no armário, entendeu? Mas ela é mais boazinha, ela é mais obediente, sabe? Mas o Ale foi difícil. Acho que eu morei com a minha mãe e com a minha avó nos primeiros 4 anos de vida dele, né? Então ele foi bem difícil. Bem difícil. Às vezes é mesmo. Tem questão da personalidade também, mas aí a gente não pode deixar achar que é normal tudo, né? Pois é. É isso, a gente tem que dar os limites. Sim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Isso aí, gente. Eu também. Foi uma experiência nova. Eu amei a pauta, gente. Amei a pauta. Acho que às vezes a gente fala disso, né? Desse assunto. Fala. Foi muito pode falar, gente. Foi muito bacana. A Rê que puxou lá no grupo pra gente fazer isso aí, então a gente começou a correr atrás agora. Foi uma oportunidade muito boa pra gente aprender também, para eu aprender aqui a mexer nas coisas aqui. Uhum. Na próxima lição aprendida, escute a Estelle. E deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Olha. Minha mãe, né, Estelle? Seu filho tá aqui, né? Seu filho tá aqui nos comentários. Meu filho tá aí? O que ele falou? Ele me xingou muito porque eu falei dele? Não, vamos estar contando os segredinhos dele aqui. Como fala? Expondo. E vocês querem colocar algumas observações aí? Não, acho que não tem mais nada para falar, não. Então a gente queria agradecer. Não, acho que se alguém quiser deixar a sugestão de pauta para a próxima, né, Rê? Pode deixar. Isso. Mas a Rê também trouxe uma excelente pauta aí pra gente. Isso. Eu achava que tinha que ser falado, sabe?
Sim, Muito, sim, eu também acho. Às vezes a gente deixa passar e eu também vou deixar uma outra pauta lá para a gente trazer. Então, tem algumas pautas que você tem que pegar o momento de trazê-las e trazer na hora, porque você Sim, não pode deixar passar. sim, exatamente. exatamente. Então tá, tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Tchau. Muito obrigado, pessoal, que ficou até aqui. Vamos finalizar. Bye, bye.